Olha ela aí, gente! Oi, Paulo. Muitíssimo obrigada, Márcia, por você ter aceitado o meu convite. Ah, prazer, é todo meu. Eu sei que você vai contribuir muito, muito mesmo com essa live para todas essas pessoas que estão aqui conosco. Então, antes da gente começar de fato, eu queria falar um pouquinho de você, mas depois eu quero que você também fale, tá bom? Então, eu vou ler, porque o currículo é extenso, não deu para memorizar tudo, hein? Então, olha, doutora Márcia, para todos vocês conhecerem bem, doutora Márcia Pinkerman, ela nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo! Olha só que maravilha! Eu não sabia que você era do Espírito Santo, eu também sou do Espírito Santo. Ela é filha de Olinto Pereira e Anita Batista, pai carpinteiro e mãe do lar. Doutora Pinkerman hoje vive seu sonho americano. Ela conquistou seu doutorado na área de medicina preventiva e da família, em uma das universidades de grande referência em pesquisa dos Estados Unidos, a Universidade de Utah, onde lá, anteriormente, conquistou seu bacharelado em Ciências da Enfermagem. Doutora Pinkerman também possui seu diploma associado em Ciências Gerais, graduou com status de estudante de honra em todas as suas formaturas, recebendo o prêmio de melhor estudante do ano. Ela também faz parte da Sociedade de Honra na área da enfermagem, como também da Associação Chave de Ouro de Estudantes de Honra Internacional. Durante seu tempo trabalhando no hospital, foi apresentado o prêmio de melhor funcionária da saúde do ano. Hoje, doutora Pinkerman pratica medicina em Utah, com foco na área de geriatria. Empresária, fundadora e diretora executiva da empresa Generations Medical Group, como também presta serviço a 3 outras empresas da área da saúde, incluindo a agência de pacientes com doenças terminais. Recentemente se interessou também pelo campo imobiliário e começou sua nova carreira como empreendedora imobiliária nos Estados Unidos e no Brasil. Suas paixões são Deus em primeiro lugar, depois a família, amigos e seus pacientes. Doutora Pinkerman também divide com a filha uma paixão por cavalos. Ai, que linda! Já me apaixonei por você. Mentira, eu já era apaixonada por você antes de ler seu currículo. Gente, essa é a nossa convidada especial de hoje, tá? Com todo esse currículo maravilhoso. Mas é uma pessoa singular, com uma humildade extraordinária, com uma sensibilidade extraordinária, uma mãe fora do comum, um ser humano assim que, olha, qualquer pessoa do Brasil, Estados Unidos, do mundo gostaria de estar sempre por perto. É verdade, sim, Márcia. Então, agora fala um pouquinho mais, se você quiser falar um pouco mais de você, se eu falhei, deixei alguma coisa passar, ou se você quer falar um pouco da sua profissão, como você se sente, né? Vai ser muito bom. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estejam participando dessa live. Essa plataforma é nova para mim, né? A gente está mais acostumado com Facebook e YouTube. Então, espero que esteja focado no lugar certo, que eu aperto o botão certo. Tá tudo perfeito, tudo perfeito. Estou ficando velha, estou ficando cega, né? Então, vai ficar difícil de ler as perguntas. Aí eu vou pedir a sua ajuda. Eu leio porque o óculos ajuda. Olha, a Mônica é sensacional, é uma amiga nova na minha vida, mas parece que a gente já tem uma amizade velha, né, Mônica? É verdade, é incrível. Compartilhou tanta coisa tão pessoal que falei, nossa, parece aquela amizade, né, antiga. De anos, né? Antiga, né? De criança, de adolescência, né? Eu sempre sou muito grata, né, ao Pai Celestial, quando me coloca pessoas como você na minha vida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Inicialmente, né, a gente sempre pensa, né, a tal da desculpa, né? Meu schedule, meu horário é muito ocupado
e eu não vou ter tempo, né? Eu não vou ter tempo. Mas sabe de uma coisa? Tempo é questão de prioridade, certo? É verdade. Eu acho que o convite foi por um propósito e eu senti no meu coração que eu deveria estar aqui. E tem tudo a ver com o sentimento que eu tive recente no meu coração, que foi muito forte, de dividir a minha experiência de vida com as outras pessoas. Porque, como você falou, parte da apresentação, que eu vivo o meu sonho americano. Na verdade, eu realizei todos os meus sonhos. Do nada, eu realizei todos os meus sonhos. Então, eu acho... E porque outras pessoas compartilharam a história delas comigo, na minha vida, né? E por causa de outras pessoas que eu conheci, e muitas que eu nem conheci, que moram em países diferentes, né? Por causa delas, eu tive força de ir para frente e chegar aonde eu quis chegar. Então, esse ano eu tive esse sentimento muito forte de compartilhar minha história. Então, esse convite encaixou no meu novo plano de compartilhar a minha história com as pessoas. Excelente. Né? E olha, doutora Márcia, que está dizendo no convite, quando a gente preparou o convite, depois da gente conversar e tudo, né? Fala exatamente sobre isso, assim, sobre o quanto você se percebe um campeão, na verdade, porque a forma como você se vê é a maneira como você se comporta em direção aos seus objetivos, às suas metas, os seus sonhos, né? E a gente só consegue superar os desafios, sinceramente, se a gente olhar para nós e ver a capacidade que a gente tem para superá-los. Porque se a gente não acreditar que a gente tem essa capacidade, não existe a menor possibilidade. Nós vamos cruzar os braços, nos recolher e dizer, isso é difícil demais para mim, isso é grandioso demais para mim, eu não consigo superar esse obstáculo, né? Então, a sua história tem tudo a ver com esse tema e assim, realmente eu concordo com você que o universo, ele uniu a gente, né? E Deus é muito bom por nos dar essa oportunidade de contribuir também com as nossas histórias, com a sua história especial, porque você hoje é a convidada especial para compartilhar isso, né? E a partir da sua história, tanto conteúdo que eu sei que vai ser entregue hoje e que vai potencializar a vida de todas essas pessoas que estão aqui conosco e das pessoas que não puderam estar nesse momento também, mas que estarão assistindo, né, posteriormente essa live no momento mais apropriado para elas. Então, você pode começar. Fica à vontade. Abrange muita coisa, né? Então... Sim. Eu organizei de maneira das perguntas que você, né, que você abrangiu e me mandou para poder a gente dar para falar norte, né? Coisa no tempo pequenininho que a gente tem, né? Verdade. Porque para ser contada uma vida inteira, né? Sempre, né? Sim. E junto, né? Eu, você e as pessoas que estão participando. Então vamos lá, né? Como você se vê, quem é você, segundo você mesmo, sabia que isso influencia a força que você precisa ter para tomar as decisões no seu dia a dia, né? Então, essa foi a primeira pergunta, né? Exploração de tema da doutora Mônica. E o meu comentário a respeito disso, a minha experiência a respeito disso é o seguinte: pensamento pobre mantém as pessoas pobres. Pobres de todos os sentidos, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha nenhum recurso financeiro, né? Nasci numa cidade pequena, nem sei se eu posso chamar de cidade, né, na época, porque quando meus pais mudaram para o bairro, foram 10 anos sem água, sem luz, né? O chão de barro, não tinha sapato, não tinha, né? Graças a Deus a gente tinha teto, comida e amor e muita alegria. Eram ricos, né? Exatamente. Mas olha só o que eu pensava. Nessa época, tá?
eu pensava, né? Eu tive 8 irmãos, né? São 7. Uma faleceu e são 7 mulheres e um rapaz. Então a gente vivia todo mundo naquela situação. E eu pensava comigo mesmo, né? Eu não tinha recurso financeiro, mas através da gratidão eu tinha pensamentos ricos, né? E a maioria do tempo eu passava pensando, né? Espera um pouquinho. Deus me mandou aqui para progredir e fazer algo extraordinário. Deixar o mundo melhor do que ele está. Assim, apesar da situação, eu era feliz, porque eu era feliz, eu vivia com propósito. Você está entendendo? E eu lembro, eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu lembro que eu fui no centro da cidade com a minha mãe. Eu lembro que eu vi pessoas na rua, né? Morando embaixo de um lugar, perto de uma ponte. Eu pensei comigo, nossa, a minha vida é perfeita, né? Eu lembro como eu me senti grata por ter um teto, por ter a minha mãe, por ter meu pai, por ter saúde. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí o que aconteceu? Que hoje, quando eu lembro de volta, é até um pouco engraçado, sabe? Eu decidi, não tem aquele saco de batata que era vermelho, cheio de buraquinho? Sim, eu decidi pegar um daquele e recolher roupa e sapato para as pessoas que eu vi, entendeu? Olha que Eu bacana. não tinha roupa, eu não tinha sapato, mas aquilo ficou tão invisível para mim, porque, na minha opinião, a minha vida estava extremamente abençoada e eu precisava abençoar a vida de outra pessoa. Eu não era tão pobre que eu não podia abençoar a vida de alguém. Você está entendendo? Muito bom isso. Que experiência maravilhosa, né? Porque quando a gente tem... E é uma prova evidente, né, doutora Márcia, que quando a gente tem essa visão sobre nós mesmos, né? Eu tenho pouco, mas existe alguém ou muitas pessoas à minha volta que tem menos ainda do que eu e é muito menos. Então, eu não tenho sapato, eu não tenho roupa suficiente, nem moderna, mas eu tenho que oferecer. Então, isso é maravilhoso. Se todos nós tivermos esse olhar sobre nossa própria vida, o mundo vai ficar completamente melhor, né? Infinitamente melhor. E é incrível como a sua vida, tudo muda. A energia em volta de você, tudo muda, né? Todas as decisões da sua vida é realmente do jeito que você se vê. A minha situação em volta de mim, uma outra pessoa olhando, parecia pobre. Mas os meus pensamentos eram muito ricos. E eu era muito feliz por isso. Mas muito feliz, né? E meu tema é: a gratidão é a base da felicidade plena. Mas felicidade, eu não sei se encaixa em tudo, mas não é o nosso foco de hoje. É como a gente se vê, né? O nosso ideal. Eu lembro caminhando para a escola, muito longe, muita lama, e aquele uniforme de tergal, a roupa atrás ficava toda, porque a sandália era havaiana, a roupa atrás ficava toda cheia de lama. Eu lembro pensando comigo mesma, eu tenho que curtir esse momento, porque isso não vai acontecer pro resto da minha vida. Um dia a minha realidade vai ser diferente. Eu nunca mais vou viver isso. Então eu tenho que escorregar na lama, eu tenho que cair na lama, eu tenho que viver agora, porque isso é muito legal. Isso é né? Esse foco no agora é o que transforma qualquer sentimento de escassez, qualquer pensamento de escassez, né? Você fala muito disso da sua mente, o quanto a sua mente te potencializou para que você pudesse se sentir rica, próspera, abundante. Muitas vezes existem pessoas extremamente abundantes, mas a mente é escassa, né, doutora Márcia? E aí a pessoa não consegue contribuir, não consegue compartilhar, não consegue abençoar a vida de ninguém, porque ela acha que ela não consegue abençoar nem a própria vida. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, filha de quem que a gente é, né? De um Deus que é dono de todas as coisas e faria qualquer coisa por nós, né? Exatamente, exatamente. Pessoa muito especial.
Isso aí nos deixa colocar a nossa coroa de princesa e ir em frente. Exatamente. Ser filha de rei tem que ser princesa, né? Então, Certeza. e o poder de realizar algo incrível, incrível. E quando você coloca na sua mente que e um jeito que ajuda a gente a se ver e descobrir o nosso potencial maior, né? O nosso potencial é quando a gente entende que a gente é única e não pode se comparar com ninguém. Quando você olha para o próximo, ou tem que ser para aprender a pessoa ou para ajudar, né? Isso. Porque o seu papel aqui na Terra, o seu propósito é seu, né? Na medicina, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que comparar maçã com maçã. Você não pode comparar maçã com pera, porque o resultado da pesquisa não dá certo. Sim. Então, como que eu vou me comparar com uma outra pessoa se não existe uma outra Márcia? Exatamente. O resultado não vai ser justo, entendeu? Então, desse jeito, você entende rapidamente o seu poder e começa a ficar muito busy, ocupada de realizar aquilo que você veio aqui na Terra para realizar, né? E eu acho que o primeiro passo é quem você é. Qual o seu sonho? Não o sonho da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu vizinho, da sua amiga. Seu sonho. Qual o seu sonho? Depois do sonho, você tem que agir, né? Porque eu não posso sentar aqui e ter um sonho, fazer a decisão, escolher que eu vou tocar piano. Às vezes a pessoa fala, felicidade ou sucesso é só você decidir e escolher. Escolher não é o suficiente. Você tem que agir. Agir. Ação. Tem poder quem age. Exatamente. Se você sonhar e não agir, isso aí é chamado alucinação. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o primeiro passo, o que você faz? Ok, eu quero tocar piano, mas só querer não vai dar certo. Eu vou praticar. O próximo passo? Você tem que agir, né? Não basta só escolher. As coisas estão nos pequenos detalhes. Às vezes a gente perde muita oportunidade porque a gente pensa, isso é pequeno demais, não vai fazer a diferença. Quando eu era criança, eu pensei comigo mesmo, bem, dinheiro eu não tenho. Eu durmo no chão de terra, eu não tenho sapato para calçar. O que eu posso fazer para me atingir o meu sonho que eu posso fazer agora? Com 8 anos de idade, com 9 anos de idade. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu estou indo para a escola. Agora eu tenho que tirar a minha escola. Eu tenho que estudar, sabe? E quando eu estava na sala de aula, que eu ficava vigiando meus amigos, jogar o lápis fora, para mim poder pegar aquele pedacinho de lápis para mim poder escrever, entendeu? Ao invés de me sentir a coitadinha, eu me sentia muito grata que eles não tinham usado o lápis todo, que tinha sobrado um pedação que eu podia usar por muito tempo e continuar fazendo meu dever de casa. Entendeu? Que maravilha isso, Márcia, que maravilha. Porque você pegou a sua história, a sua experiência de dor e não se vitimizou. Você olhou para aquela experiência e falou assim, não, eu não sou uma vítima sofredora. Eu sou uma heroína aprendiz. Eu quero aproveitar essa oportunidade para crescer, né? Se nós pegarmos esse olhar, essa visão, essa lente para a nossa vida, aqueles momentos difíceis, desafiadores, desanimadores, e a gente enfrentar com ousadia, pensando, não, peraí, eu não sou uma vítima sofredora, eu sou um herói aprendiz. A gente vai cada vez mais longe, né? Exatamente, exatamente. Quando começava a chover na sala de aula, que a gente tinha que arrastar as cadeiras, telha quebrada, chuva caindo, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, eu vou ter história para contar. Isso é o máximo. E sem falar que depois a gente tinha que tirar a água da sala de aula, aí a matéria ficava um pouco mais leve, né? Porque o resto do dia passava tirando água da sala de aula. Olha só que legal. Então, todo jeito, mesmo que você se vê, né? E a vitória está nos pequenos detalhes. Você está entendendo? Um exemplo muito prático, Mônica, é escovar o dente. Entendeu? Uma coisa muito simples.
Muito Sim, rápido, é um detalhe muito simples. Mas deixa de escovar o dente por 5 anos e ver o que acontece. é verdade. Entendeu? Sim. É uma cárie, né? Uma cárie que você não cuida, começa ali com uma cárie, uma sujeirinha, um resíduo que foi deixado ali, e você não cuidou, daqui a pouco você tem que fazer um implante que custa, sei lá, 10 vezes ou 20 vezes mais aquele valor. E assim é na nossa vida emocional. Você começa com um sentimento talvez de inferioridade, um sentimento de escassez, e quanto mais foco, quanto mais ênfase você dá para esse sentimento, mais ele se amplia. E se Exatamente. você trata dele imediatamente, elimina esse sentimento, acaba seu problema. Claro que assim, né? Não significa dizer que nós vamos ser hipócritas às dores que nós vamos passar. Mas eu falei isso ontem e repito. Na verdade, é como a gente vai enfrentar essas circunstâncias. Como você está compartilhando as inúmeras circunstâncias que você passou, que poderiam, né, Márcia, muito bem ter feito de você uma vítima sofredora. Ai, coitadinha de Coitadinho. mim, Exatamente. eu não consigo nada. E olha para você hoje, diante de toda essa situação que você viveu, você está compartilhando que é uma história linda, mas é uma história de escassez, não tinha abundância. Tinha abundância, sim, de amor, de afeto, abundância que você mesma criava na sua mente e na sua lente, na sua percepção de mundo. E tudo foi se encaixando para se tornar realidade. Porque o seu lado que vai ficar mais forte é aquele lado que você alimenta. Exato. Né? Se você ficar reclamando, você está pedindo todo o universo, você está pedindo todas as situações, aquela situação de novo. De né? novo. Você está clamando por isso, né? Para você, entendeu? Então, é realmente como você vê as coisas, né? Quando você muda o seu jeito de olhar as coisas mudam completamente, né? É verdade. Coisas também mudam. Então, essa oportunidade aqui é para nos fortalecer e fortalecer cada um de vocês do outro lado, porque isso aqui é uma coisa que a gente faz junto, viu? Todos nós, né, precisamos disso aqui, de um do outro, de empurrar o outro para frente, você está entendendo? Esse é o maior propósito da vida, né? Isso mesmo, isso mesmo. Dar umas dicas e um com o outro aprender e ir para frente sempre, com um olhar positivo a seu respeito e a respeito das outras pessoas, da vida, fazer o melhor que a gente puder para poder ir para frente. A segunda questão em pauta que a Mônica me mandou foi: não estar bem consigo mesmo prejudica seu resultado e te faz perder diversas oportunidades de evoluir, pois você enxerga desafios maiores do que são, por não ver que o seu potencial é maior. Olha, tem aquela história, né, que todo mundo conhece. O copo a metade cheio ou a metade vazio, né? Depende de como você quer perceber esse copo, né? Exatamente. O oceano, eu posso ficar azul no rosto, falar que o oceano é azul. Agora, se você pegar e colocar num copo, a água é clara, é branca, né? Então, tudo é a sua percepção, né? Tudo é a sua percepção. É a lente que nós usamos, de acordo com a nossa história de vida, com a nossa experiência de vida, que vai fazer com que a gente enxergue o oceano ou azul, ou então incolor, né? Exatamente. Então, e isso é real, porque o que é engraçado, as duas pessoas estão certas. Sim, sim, sim. Não existe quem está certo e quem está errado, né? Exatamente. O que é certo, ou seja, o oceano, em pequena quantidade, ele é transparente no copo, né? Mas lá, né, com aquela abundância de quantidade, ele se torna azul. Por N razões, né? Exatamente. Então, faça essa decisão agora, hoje. Não espera para amanhã. Faça essa decisão de enxergar o copo a metade cheio, né? E faça tudo. É uma decisão. E outra coisa, meu filho, eu falei com ele da live hoje, ele falou assim: mãe,
o que você vai falar para as pessoas? Para as pessoas tirar a palavra tentar da vida delas? Porque tentar é para quem não quer fazer? Só faça! Ah, mas tem até uma dinâmica, que gracinha. Que idade que ele tem, Márcia? Ele tem 11 anos. Aquele, mãe, o que você vai falar? É isso que você vai falar, né? Não tenta. A palavra tentar é para quem não quer fazer. Só faz. Eu tentei, mas eu não consegui, né? Tentar. Substitui eu vou tentar para eu vou fazer. Fazer, exatamente. E Laí Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, em um dos livros dele, ele fala assim, mire na lua com as suas metas, porque se você errar, você vai estar entre as estrelas, né? Adoro então, ele. Adoro. Eu era ainda criança quando eu li um livro dele que falava, se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar tendo o que você sempre teve. É isso mesmo. Eu deveria ter uns 12 anos quando eu li esse livro de Laí Ribeiro. Resultados diferentes requerem práticas diferentes, comportamento modificado, né? Mas, Mônica, na verdade, o nosso instinto natural, né, é evitar dificuldades, né? Mas só... Nosso cérebro faz isso, né? Ele não quer fazer a neuroplasticidade acontecer. Ele quer ficar na zona de conforto, porque é trabalhoso mesmo. Muito trabalhoso. Mas a gente tem que lembrar que só as dificuldades transformam pessoas ordinárias em pessoas extraordinárias. Entendeu? Porque você sabia que a raça humana, né? Espero que meu filho de 11 anos, cientista, confirma isso, que ele me conserta toda vez que eu falo de animais. É a única raça que tem poder de mudar o seu destino. O ser humano. O ser humano que tem poder. As aves vão para o sul no inverno, isso sempre acontece, sempre acontece, sempre acontece. Se elas gostam ou não, esse é o instinto, é isso que vai acontecer. Mas com a gente, não. Se a gente não gosta, a gente pode mudar agora. Exatamente. Não, eu vou tentar. Agora, né? Eu sempre falo, se tá difícil, né? Se tá difícil, esse é o sinal número 1 que você tá no caminho certo. Uau! Márcia, repete para nós, por favor. Repita, please. Não, tô falando sério. Não, se você tem um sonho, se você tá se descobrindo, ou se você tá num caminho, na hora que tá difícil, na hora que ficou difícil, é o primeiro sinal que você tá no caminho certo. Sem nenhuma sombra de dúvida. Porque tudo que vale a pena e traz felicidade eterna é desafiante e dá trabalho. Isso! Espetacular! Se ficar fácil, corre, muda a trilha. Porque se não tiver dificuldade, não tem crescimento. Se não tem crescimento, não tem progresso, não tem felicidade plena. É verdade. Entendeu? E é um exemplo simples que a gente dá, por exemplo, quando você quer, de repente, fazer com que um determinado músculo do seu corpo melhore, né? Eu me lembro, quando eu quebrei meu pé jogando futebol com as minhas amigas, eu quebrei meu tornozelo, eu precisei colocar 2 parafusos. Eu quebrei o tíbia também, então fiquei engessada por muito tempo. Depois fiquei na cadeira de rodas, depois fiquei com muletas, depois eu coloquei uma botinha e eu estava com um medo assolador de pisar no chão, porque a impressão que eu tinha é que meu pé ia quebrar. O medo estava tomando conta de mim. E aí o médico disse assim, olha, você precisa andar, seu pé está normal. Se você não andar e não forçar, mesmo com a dor, você vai ficar mancando depois. Agora é o momento exato de você fazer esse exercício muscular. E aí eu comecei a enfrentar esse medo e a fazer isso. Andava mesmo mancando, mesmo com dor, mesmo sentindo medo, mas eu enfrentei. Então, hoje eu tô normal. Ninguém sabe que eu tenho 2 parafusos no meu tornozelo, a menos que eu conte, como tô contando aqui, né? Mas é exatamente isso. Tudo que é difícil pode se tornar belo e perfeito se tem persistência, se tem resiliência, né, Márcia? Exatamente. Olha na natureza. Não precisa ser complicado.
Difícil, mas não complicado. Porque na natureza, né? Meu lugar favorito aqui nos Estados Unidos é Yellowstone, né? Aí tem incêndio florestal, já teve vulcão lá milhões de anos atrás. E toda vez que tem um incêndio, uma coisa devastadora, tem umas flores incríveis, roxinhas que crescem. E só depois de um incêndio, né? O diamante só vira diamante depois de muita lapidação. Depois que passa por muita coisa. Então, não corra das dificuldades, corra, entendeu? Para o lado das dificuldades. Porque é só assim que você vai sentir a realização plena. Porque você não foi criado para tudo ser fácil, né? O seu Pai Celestial que te criou foi para fazer coisas extraordinárias, independente da sua situação financeira, amorosa, seja lá o que for. Você nasceu para ser extraordinário, né? E lembra que você precisa se empurrar para um nível de dificuldade maior. Porque se a gente não está crescendo, a gente está morrendo por dentro, né? E... Ou está evoluindo ou está regredindo. Ninguém está parado. Eu acredito nisso também 100%. E lembre que o desconforto é o seu melhor amigo. É necessário, né? Extremamente necessário. Para amigo. E é uma coisa assim, de louco. Porque quando eu estou sentindo medo, quando eu penso que o bicho vai pegar, que vai acontecer, que é uma coisa que eu não sei, a adrenalina vai pro top, assim, né? Porque... E é o que impulsiona você, né, Márcia? Falei, gente, esse é o caminho certo. Que espetáculo! Que espetáculo! Isso é uma lição de vida, Márcia. Isso é uma lição de vida. Com certeza, uma lição de sucesso. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Então, por isso eu senti esse ano que eu tinha... É a minha opinião, né? Você sabe, né? Que opinião é uma coisa particular e não existe coisa certa ou errada. Mas eu acredito que talvez possa ter muita gente que passou ou passa ou sente do jeito que eu senti, as coisas que eu vivi. Você está entendendo? Então, a gente está aqui para compartilhar junto, para crescer junto e para se potencializar junto, né? Porque é verdade. Né? E a Cida disse assim, ó, foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. A Clícia falou, minha mãe fala isso, quando você falou das dificuldades de superar. A Clícia está falando, amei. O Cleiton Miranda disse, melhor, eu vou fazer até dar certo. Isso mesmo, Cleiton. A Cida também falou, não importa quantos cachorros estão correndo atrás, não desistir nunca. Você conhece essa fala, né? Nunca! Pitbull. Não, na tarde, eu falo dos meus 10 pitbull que correm atrás de mim o dia inteiro. No final da tarde, eles viram seus amigos. Aí, para outros mais 10, né? Para continuar indo para frente. Olha, né? Que bacana. Olha, a primeira pauta foi o seguinte: suas competências e habilidades são impulsionadoras de seu sucesso. E se você não souber utilizá-los, acabará desistindo de enfrentar seus medos e superá-los, né? Aí, eu concordo, né? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez vocês já escutaram, mas se alguém não sabe disso, vou contar um segredo bem grande sobre medo. Medo é só uma emoção. Quando a gente entende isso, é muito legal. Entendeu? É só uma emoção. Né? Nunca pulei de paraquedas, mas eu posso comparar, é como se fosse uma pessoa pular de paraquedas pela primeira vez. Se você não sentir aquela coisinha aqui, não faz sentido, né? É muito fácil, né? E a gente não foi criado para coisas fáceis, a gente foi criado para coisas difíceis, né? Desafios, né? Para enfrentar desafios mesmo. Quando eu encontro uma coisa difícil, muito difícil, não é que eu sou inteligente, eu falo para mim mesma, eu posso fazer coisas difíceis. Pode mandar, que eu vou arrumar um jeito de realizar isso. Porque se o Senhor mandou a minha direção, é porque está confiando na minha capacidade, mesmo se eu não confio, né? Então, vamos lá, né?
Isso é extraordinário, maravilhoso pensar assim. É assim que a gente precisa pensar mesmo. Especialmente naqueles momentos que a gente está fragilizado, temeroso, ansioso, né? É enfrentar, acreditar que existe dentro da gente todas as capacidades necessárias para o enfrentamento. E o detalhe é que a gente só consegue enfrentar quando a gente vai e faz, né? Não adianta você ficar só nos pensamentos. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu devo ir? Eu não devo ir? Enquanto você está queimando o neurônio, suas energias estão se esgotando. Eu sempre falo, tá tudo bem a gente admitir que está com medo. Sinta medo, fica com medo, ou seja lá o que você faz, mas sinta medo e faça de qualquer jeito. Exatamente. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Com medo ou sem medo, faz. Vai. Exatamente. E uma das coisas que eu também que eu boto em pauta, né, quando eu estou para fazer uma decisão, eu sempre falo, se não é uma coisa que vai me prejudicar ou prejudicar uma outra pessoa, eu não tenho dúvida que é o caminho certo, né? Exatamente. Se vai fazer a diferença na vida da minha vida, na vida de outra pessoa, para melhor, é para isso que a gente está aqui, né? Exato. Evoluir e ajudar as outras pessoas a se evoluírem. E o que é bacana, né, Márcia, é que quando a gente faz isso, a gente se redescobre. Você olha para você e fala, caramba, eu sei, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Olha! Cada medo, né? É que nem o potencial descoberto, né? Academia, né? Mas cada medo vencido é aquele músculo que você fortalece. E a sua capacidade de sentir medo vai diminuindo cada vez mais. Né? Toda vez que você enfrenta, né, os seus medos. E lembra de uma coisa que tem a ver muito com medo também. Se não existe um inimigo dentro de você, o inimigo do lado de fora não pode fazer nada contra você. Olha que fantástico isso. Nada. Então não preocupa com o seu inimigo do lado de fora, seja lá o que, se é uma pessoa, se é uma coisa, se é uma profissão, ou seja lá o que for. Você tem que se preocupar a não deixar existir o inimigo dentro de você. Você ser inimigo de você mesmo. Se você virar o seu melhor amigo, você não precisa se preocupar com os inimigos do lado de fora. Porque tudo dá certo no final. A pessoa que se ama e sabe o que quer é imbatível. É imbatível. É sim. Porque Deus vai estar sempre do seu lado. Você tem do seu lado o mais poderoso de todos, então, né, ajuda bastante a enfrentar esse medinho que a gente sente, né? Sim, com certeza. E esse medo que está fora é possível de enfrentar quando a gente olha para dentro e se vê potencializado para o enfrentamento. Né? Se você olha para você e pensa, ok, esse medo existe, mas ele não é real, é só uma emoção, é só um pensamento. E uma emoção, um pensamento pode ser mudado. Exatamente. Ou pior, é um medo que outra pessoa colocou na sua cabeça, que é o pior dos medos. Exato. Né? E como que a gente pode enfrentar esse medo? Quando você olha, por exemplo, para uma experiência semelhante no passado, que você teve medo, muito medo, mas você lançou mão de algumas competências, nem que tenha sido da coragem, assim, disfarçada, não era uma coragem robusta, era uma coragem bem, né, ali, frágil, mas você lançou mão dessa pequena coragem que você tinha e você enfrentou o desafio e o medo que você sentia. Quando a gente olha para trás, numa experiência de vitória, essa memória está aqui. Então, essa memória de vitória é o que potencializa você no presente para que você possa enfrentar novamente. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente, a cada experiência. De pensamento que eu falo, que eu ia falar. O medo que você está sentindo é real ou é alguém que te falou alguma coisa no passado, na sua infância, alguma situação que fez você acreditar isso a respeito de você mesmo. É você que pensa assim de você mesmo ou você está acreditando em alguém? Né? Exato.
medo ou te traumatizou de alguma forma, né? Então, é muito importante separar esses sentimentos, entendeu? E poder falar, fulano desacreditou em mim, ou me colocou medo, ou a minha infância, ou qualquer outro trauma. Mas eu não. Eu me conheço e quem vai ditar as ordens aqui, para essa cabecinha aqui, sou eu. Sou eu. E quando você pega esse controle da sua vida nas suas mãos, ninguém consegue vestir em você uma roupa que não te cabe. Ninguém. E a gente, assim, a gente traz uma criança, às vezes, machucada, sensibilizada, né? Da nossa infância. E esperando, na expectativa, que os olhares alheios, a aprovação alheia cure essa criança ferida, magoada, ofendida, né? Ou sensível. Mas ninguém consegue enxergar essa criança, a não ser nós mesmos. Porque somente nós passamos pelas nossas próprias experiências. Então, a gente precisa olhar para essa criança que existe dentro de nós. Se ela está machucada, se ela está magoada, se ela está sofrendo, se ela está sensível, cuidar dessa criança com muito amor, com muito carinho, como nós cuidaríamos de um filho querido, como nós validaríamos um filho querido, ou um amigo querido, ou o marido, ou a esposa, ou a mãe, não é? A gente não faz isso, às vezes, conosco mesmos. Quando a gente aprende a fazer isso, a se autovalidar, não importa a opinião alheia, não importa a aprovação ou a reprovação alheia. É a melhor parte é quando a gente, que às vezes, né, a gente vai aprendendo com o tempo, que é para isso que a gente está aqui, né? E às vezes a gente cria uma imagem da gente baseado no que as pessoas estão falando ou a gente acha que eles estão pensando, né? Exato. Então, a gente pode passar muitos anos ou corre o risco de nunca se descobrir. Isso é muito importante. O seu quarto ponto, Mônica, você falou que, né, que hoje a gente teria tentar discutir e ajudar as pessoas a mudar a sua autoimagem, né, para algo positivo e se apropriar dos seus pontos fortes. E a gente tentar, né, entender como que o olhar da gente para a gente mesmo, como a gente se vê, né, transforma resultado. Como, né, o tempo passa muito rápido, quero dar umas dicas aqui, né, que funcionou muito na minha vida. Ótimo, né? Ótimo. O tempo é todo seu. Como a gente pode fazer isso, né? Deixa eu te falar, a minha professora no Brasil falou para mim, procura... eu estava com 19 anos na faculdade de letras. Ela falou assim, você nunca vai falar inglês, você não tem o cérebro acadêmico, procura uma profissãozinha que você trabalha com as mãos, porque você nunca vai ser capaz de usar aqui. Uau! E a minha esperança era toda na educação. Minha esperança de tirar minha família da pobreza, de ajudar as pessoas, era toda na educação. Naquela noite, eu desci o morro da faculdade chorando. Eu falei assim, que eu tinha que ir a pé para casa, andar mais 1h30, né? Eu falei assim, olha, você tem 1h30 para chorar bastante até você chegar em casa. Depois você vai dormir. Amanhã não tem mais chororô. Amanhã você volta quem é você mesmo. Desabafa. Morre de chorar. Aproveita que tá chovendo, aí vai ficar uma coisa romântica, vai ficar uma cena de novela. Vai ser perfeito para você contar isso no futuro. Mas chora agora, porque já é Quando tarde. chegar em casa, não tem mais choro, não faz né? nada hoje, vai para casa chorando, né? Aí no outro dia, aquele tigre, né, nasceu de novo, né? Maravilha. Depois, o feliz foi. Para quem ela tinha sugerido que não ia aprender inglês, graduar em primeiro lugar da turma, uma das melhores universidades aqui nos Estados Unidos, é uma situação muito... desafiadora, né? Eu não sei como é que fala em português, mas me deixa sentir uma pessoa humilde, porque isso provou para mim e para mim mesma que eu nunca posso duvidar da capacidade de ninguém. Então, foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, o que ela falou, porque agora não fala perto de mim que você tem um sonho, porque eu nunca vou deixar você descansar em paz.
Eu vou Ai, que linda! eu vou ficar no seu pé, porque eu nunca quero que aconteça com ninguém o que poderia ter acontecido comigo, entendeu? Se ela tivesse falado, talvez, uma pessoa que já não estava se sentindo muito bem, né? A história poderia ser diferente, né? Então, eu aprendi que, com essa situação que aconteceu comigo, eu aprendi que a gente não pode duvidar de ninguém. Verdade, Márcia. Da gente mesmo, né? E é Então, uma prova evidente, né? A sua vida é uma prova evidente disso. Você pode falar com propriedade, porque sua vida mudou completamente, né? E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A Yasmin Gomes, ela está dizendo assim, é como a fé que funciona para os dois lados. Ou seja, se acreditamos que podemos, conseguimos. Quando acreditamos que não podemos, não conseguimos. É isso mesmo. De qualquer forma, nós estamos certos. Estamos certos. Se a gente acredita que pode, também estamos certos se a gente acredita que não pode. Isso significa que somos nós que decidimos, né? somos a gente. Ó, deixa eu te falar, quando a gente não tem... Olha um exemplo até um pouco... Que a gente está falando de medo, né? Assustador. Quando a gente não tem controle disso daqui, é que nem dirigir um carro numa pista de alta velocidade e você está tentando guiar o carro e o carro tá indo para tudo quanto é lado e você está sem controle. O cérebro é essa máquina poderosa. Então, mais rápido que a gente tomar controle tomar a rédea disso, a gente está indo na direção certa e evita os acidentes, né? Então, o primeiro passo que eu quero falar é tenta se autoestudar. E outra coisa, siga em frente, enfrenta suas dificuldades, vire amiga ou amigo das suas dificuldades. As dificuldades são os nossos melhores amigos, que nos ajudam a crescer. Sem desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa 1000 desculpas. É verdade. Vai ter 1000 motivos para ir em frente e 1000 motivos para não ir. A escolha é sua, né? Renuncie o papel de vítima, né? Tome rédeas da sua mente. Você tem que ser o piloto da sua própria mente, né? Não fica falando, eu podia fazer isso. Ah, mas eu tô grávida, tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, tem alguém doente. Sabe a coisa? Sempre você vai ter família, sempre vai ter alguém. Os problemas sempre vão existir, né? Sempre, sempre. Não procura desculpa. Se livra dessa coisa de desculpa. E outra coisa, a palavra mais. Eu gostaria de fazer isso, de abrir meu próprio negócio, mas, a partir do momento que você usa a palavra mais, você está se sabotando. Pode esquecer. Elimina essa palavra mais, porque aí já vem a desculpa porque você tem tudo que ser feliz. Por que você não vai ser? Porque você está escolhendo a não ser. Escolhendo se justificar ao invés de agir. Você praticamente está falando, sabe de uma coisa? Eu poderia realizar todos esses sonhos, ser feliz a 360 graus. Mas eu não quero ser. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Renuncie esse papel de vítima. Não importa o que fizeram com você na infância, o que está acontecendo com você agora. Sabe de uma coisa? Você consegue. Faz a decisão que você consegue, né? Elimina, como eu falei antes, elimina a palavra eu vou tentar, né? E diz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não existe ninguém nessa live e não existe ninguém nesse mundo que não pode fazer uma coisa bem pequenininha em direção ao próprio sonho. Ninguém. Não existe, né? E faça metas. Metas é importante. Como eu disse, sonho sem meta é alucinação, é problema psiquiátrico. Meta. Por exemplo, se você está passando por aquele vale da morte, com várias dificuldades, mas você tem aquela meta, você tem aquele paraíso te esperando e você pode ver, essa dificuldade aqui se torna bem menores. Bem menores. E a gente acaba encontrando alegria no trajeto, né, Márcia? Como você encontrou alegria na chuva caindo sobre sua carteira na escola, você encontrou alegria
vendo, não por ele, pela situação do mendigo lá, da pessoa que vivia na rua, mas alegria em saber que mesmo você não tendo nada para oferecer, você ainda tinha tudo. Você tudo. tinha mais que Eu era ele. tão pobre assim que eu não podia ajudar alguém. Você tá entendendo? Exato, exato. É simples, que nem o fazendeiro. Por que ele planta? Porque o fazendeiro planta aquela semente. Porque ele tem visão da colheita. Você já viu o fazendeiro plantar pedra? Por que ele não planta pedra? Né? Porque sabe que não tem aquela visão, não sabe que não vai dar nada. A pessoa planta porque tem visão da colheita. Tem essa visão do que você quer para você. Cada detalhe, desenhe no papel, seja lá o que for. O que for, pode ser a coisa, não existe coisa banal se é o seu sonho, se é aquilo que você quer viver. Tenha visão e desenhe, né? Que é bacana que você falou rapidamente, só para agregar um pouquinho mais, que eu achei muito especial, você comparar com o agricultor, né? O agricultor, ele não sabe se ele vai chegar no final e vai colher todas as sementes que ele plantou, se ele vai colher metade ou se ele não vai colher nenhuma, porque a chuva, o alagamento ou o sol vai eliminar o esforço dele. Mas ele visualiza que sim, que ele vai colher alguma coisa. Então, não importa, ele simplesmente age, ele faz acontecer. E é assim na nossa vida, tem que ser assim na nossa mente. Você tem que visualizar, você tem que ter propósito. E lembre que você pode conseguir tudo que você quiser quando você decide ajudar outras pessoas a conseguir o que elas querem. Porque isso, a gente está nisso junto. Estamos conectados, né? Sonhe grande. Você não tem que ser o melhor antes de começar, mas você precisa começar para ser o melhor. Excelente. As pessoas não vão, as pessoas têm medo que falam, eu não consigo, eu não sei, como é que eu vou fazer? Gente, vocês estão botando, né? Às vezes a gente bota, como é que fala? A carroça na frente dos bois. Primeiro você começa, depois você fica melhor. E outra coisa, se educa. A gente é afetado pelas coisas que a gente sabe, mas muito mais por aquilo que a gente não sabe. Seja um estudante de você mesmo. Conhecimento aumenta nosso poder. Poder para ajudar as outras pessoas. Esse que é a parte melhor. E quando você fizer suas metas, faz de tudo possível que não seja puramente baseado em coisas material. Porque existe um mundo incrível além do material. Dinheiro vai, dinheiro vem. Dinheiro vai, dinheiro vem. Coisas materiais vão, coisas materiais vêm. Eu tive um incêndio com 1 ano de casado. Queimou tudo. Aí eu pensei comigo, gente, que maravilha não ter que separar aquelas tralhas, que vai pro lixo, que não vai pro lixo. Queimou foi tudo. Essa Márcia. Isso aqui é visão positiva, viu? Claro que a gente toma um choque, né? Quando acontece, fala, nossa, tudo que eu tinha, 1 ano de casado, né? Mas depois você pensa, tá vendo que legal? É isso que acontece com coisa material, né? Num segundo queima tudo. Mas aquilo que tá aqui no seu coração, que tá aqui na sua cabeça, isso nada destrói. Nada. Entendeu? Então, o sofá que queimou, sempre vai ter um sofá melhor, né? Claro. Sempre vai ter uma coisa melhor. E aquilo ali foi uma lição, foi uma maravilha de desapego. Agora, quando eu compro as coisas, eu chego em casa, eu abro na hora. Não tem esse negócio de guardar para amanhã. É hoje, é agora. Eu vou usar agora o vestido de festa, nem que seja para trabalhar aqui no escritório. É isso aí, Márcia. Então, essa é a minha a mensagem principal de hoje. E, gente, isso... Tô muito feliz de ter, né? Depois vou ler a mensagem de vocês. E eu tenho um canal no YouTube, que eu tô... É YouTube que fala. YouTube. Eu faço diferentes vídeos quando eu tenho um tempinho para compartilhar a minha história, a minha trajetória de sucesso com as pessoas. Eu realizei todos os meus sonhos e grande parte disso é porque
de início, eu sabia qual era meu sonho. Era o meu sonho, não era o sonho de ninguém. E o Pai Celestial fez 1.000.000 de milagres na minha vida. E é incrível os milagres que acontecem na sua vida. É quando você decide o que você quer. E lembre, um jeito muito incrível de se conhecer é quando você ajuda o próximo. É verdade, de se potencializar também, né? Uhum. Gera autoconhecimento e gera poder, porque quando a gente sente que a gente conseguiu ajudar, você se sente mais empoderado, mais capaz, mais abundante, né? Márcia, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado. Foi extraordinário ter estado com você aqui nessa noite, pela quantidade e abundante conhecimento que você ofereceu, contribuiu, por esse conteúdo rico. Obrigado mesmo, Márcia. Foi para mim um privilégio ter estado com você. E eu tenho certeza que cada um das pessoas que estão aqui também aprenderam muito, adquiriram muito conhecimento, encheram-se de esperança, de ânimo, de motivação. Né? Muito obrigada por cada um de vocês também que estiveram aqui conosco nessa noite. Amanhã nós temos outra live, no mesmo horário, às 7 p.m., com a Lorena, que é de Orlando. Ela é treinadora de mentes, vocês vão adorar conhecê-la também. Então, fiquem aqui conosco, nos dando o privilégio de ter a companhia de vocês também. E Márcia, minha querida, essa foi a primeira de muitas. Eu espero que você aceite outras. Porque, olha, para a primeira vez você se saiu assim extraordinariamente brilhante. Obrigada. E olha que eu fiz de tudo para me comportar. Não dei as minhas gargalhadas. Mas pode dar que sua gargalhada é divina. Você conhece, sabe como é que é. Eu sou sempre extrema. Eu fico chorando muito, eu fico rindo muito. Eu gosto muito de explorar esse tema. É uma coisa... É o meu tema favorito. Falar de sucesso, de realização pessoal, de felicidade, é comigo mesmo. É muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Às vezes a vida fica corrida, tanto os outros trabalhos, né? E eu acho que a gente tem que alcançar mais pessoas, né? E junto a gente faz algo bem extraordinário. Né? E como disse, a gente está sempre aprendendo um com o outro e é um prazer. Muito obrigada pelo convite. E a gente se fala, né? Depois. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou. Vocês são demais. Desculpa que eu tô cega. Eu tô com 46 anos.